Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Carlos. Essa aula é uma aula de nivelamento e nós vamos relembrar algumas coisas que vocês já viram no primeiro trimestre, como características dos seres vivos e os níveis de organização. Qual que é o objetivo da nossa aula? Relembrar os diversos níveis em que a vida se manifesta, considerando características como ciclo de vida, estímulos, metabolismo e hereditariedade. O que é vida? É muito difícil definir vida, né? Lá para uma criancinha, nós vamos dizer que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, né? Eles respiram. Mas à medida que a gente vai crescendo, a definição de vida ela vai mudando. Então, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter um conjunto de características. Se ele tiver essas características, ele é considerado um ser vivo. Se não tiver, não é considerado um ser vivo. Quais são essas características? Eu vou falar algumas delas. Possui organização celular? Tem células? Sim ou não? Então, vai ser considerado um ser vivo se tiver. Tem variabilidade genética, tem metabolismo próprio, cresce, tem movimento, né? Então são algumas das características que definem se é um ser vivo ou não. Os seres vivos eles se organizam conforme o nível hierárquico. Então, conforme a organização deles, eles vão ser classificados de acordo com o seu nível hierárquico. Quanto menos características, quanto mais simples, ele vai estar nos níveis hierárquicos menores. Quanto mais características juntas, vão ser considerados em níveis hierárquicos maiores. Né? Então, por exemplo, nós temos como mais simples o átomo. O átomo é um ser, né? Uma estrutura, que ela é formada por um núcleo, por prótons, por eletrosfera, e ele é bem pequenininho. Quando eu pego esse átomo e eu junto esse átomo com outros átomos, eu formo uma molécula. Essas moléculas elas vão se organizar, elas vão se unir uma com a outra e vão se organizar, formando estruturas. Existem estruturas que ficam dentro da célula. O nome dessas estruturas são organelas. Um exemplo é a mitocôndria. Elas ficam dentro da célula e elas ajudam a manter a célula, né, viva. E várias organelas formam uma célula. Várias células que são parecidas, fazem a mesma função, elas vão formar um tecido, mas aqui nós estamos falando de tecido biológico, né? Por exemplo, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, né? São tecidos que vão formar os indivíduos. Vários tecidos formam os órgãos. Aqui eu coloquei um exemplo de um órgão, um osso. Mas por que o osso é um órgão, professora? Porque o osso ele é formado por tecido ósseo, que vai calcificar, né? Vai dar a rigidez para a estrutura, mas também tem tecido nervoso, tem tecido sanguíneo, tem tecido adiposo, lá no osso tem tecido cartilaginoso. Então, vários tecidos vão formar um órgão. O coração também é um órgão formado por vários tecidos. Tecido muscular, tecido sanguíneo, nervoso, né? Vários órgãos, eles vão formar um sistema. Por exemplo, sistema esquelético, sistema reprodutor, sistema circulatório, respiratório. Então, esses sistemas, o conjunto desses sistemas, vai formar um organismo. Então, um organismo é um indivíduo sozinho, né? Quando eu tenho vários organismos de mesma espécie, vivendo numa mesma área, né? Eu tenho uma população. Quando eu olho população, eu estou olhando sempre os seres da mesma espécie. Agora, quando eu vou estudar e eu estou considerando aquela população, mas os outros seres vivos, as grama, por exemplo, as árvores, os insetos, os animais de grande porte, eu estou estudando uma comunidade, é o conjunto de seres vivos. São os fatores que a gente chama de bióticos. Fatores bióticos são o conjunto dos seres vivos. Bio, vida, né? Então, os seres vivos daquele local. Agora, quando eu analiso aqueles seres vivos, mais os fatores abióticos, o que é abiótico? Não vida. São os fatores que não têm vida. Como assim, professora? Luz, temperatura, umidade. Se for um lago, eu vou considerar a salinidade,
a turbidez dessa água. Então, quando eu junto os fatores bióticos com os abióticos, e eu vou unir esses dois e vou estudar um todo, eu estou considerando isso como um ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Conjunto dos bióticos com abióticos. Vários ecossistemas, eles vão formar o quê? Vão formar a biosfera, que são um conjunto dos seres vivos, né? Dos seres vivos e não vivos que vivem no nosso planeta Terra. Então, sobre níveis hierárquicos de organização, nós temos desde átomo até a biosfera. Por que nós organizamos dessa forma? Para facilitar o estudo. Então, quando nós vamos estudando, nós sempre começamos do mais simples até atingir um todo, né? Então, é uma questão de organização. Vamos para uma atividade, olha. Considerando que todos os seres vivos necessitam de carbono para construir suas moléculas, qual que é a diferença principal entre autotróficos e heterotróficos? Quando nós vimos os níveis hierárquicos, né, nós aprendemos também os seres autótrofos e os heterótrofos. Qual que é a principal diferença entre esses dois grupos? Vou dar um tempinho para vocês falarem e eu já volto com a resposta. E aí, gente, qual que é a diferença entre autótrofo e heterótrofo? Os autótrofos usam o carbono inorgânico, né, no anabolismo. E os heterótrofos o carbono orgânico, ou seja, os autótrofos eles produzem o seu próprio alimento a partir das moléculas que estão no solo e no ar. E os heterótrofos eles vão consumir os autótrofos, né? Eles precisam se alimentar depois, né, para transformar em energia. Olha, agora nós vamos falar sobre características dos seres vivos.
Então, quais são essas características? Nós temos composição química. Por exemplo, os seres vivos, todos eles, plantas, animais, nós seres humanos, bactérias, fungos, todos nós temos elementos químicos em comum, que são, nós temos uma setinha para a gente lembrar, que é o CHOMPS, que é, em primeiro lugar, mais abundante, nós temos o carbono. Depois tem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos, eles se combinam e eles formam as estruturas do nosso corpo, né? Formam as substâncias e vão formar as células. Então, todos esses seres vivos têm essa composição química, né? Tem outros também, mas principalmente esses. Os seres vivos possuem organização celular. Então, quanto à organização celular, eles podem ser unicelulares, são os seres que são formados por uma única célula. Bactérias e alguns protozoários são unicelulares. Existem os multicelulares ou pluricelulares, são os seres vivos formados por mais de uma célula. Então, é o nosso caso, nós somos formados por trilhões de células, né? E essa célula pode ser eucarionte e procarionte. Procarionte, a palavra pro, ela vem do latim e vem do grego e significa antes. Antes do quê? Antes de ter a carioteca. O que é a carioteca? Carioteca é uma membrana onde o material genético é guardado lá dentro. Uma bolsinha que guarda o material genético lá dentro da célula. Então, os seres procariontes, eles surgiram antes dessa estrutura. Então, por isso que eles são chamados de procariontes. Qual que é a diferença? O material genético deles fica solto no citoplasma, então ele fica naquele espaço da célula. Um exemplo delas são as bactérias, são procariontes. Eucarionte, significa verdadeiro. Então eles têm aquela bolsinha onde guarda o material genético. Essa bolsinha é específica para guardar o material genético. Então, existe a célula, existem as organelas e guardado dentro da bolsinha está o material genético. São os eucariontes. Protozoários, algas, fungos, os animais, os vegetais são eucariontes. Os organismos, os seres vivos, possuem crescimento. Mas como assim, professora? Uma bactéria cresce? Cresce. Né? Quando ela surge, ela é pequenininha. Depois ela vai crescer. A quanto que ela vai crescer? Quanto que a genética dela permitir. Então, ela continua sendo invisível, mas ela cresce um pouquinho, né? Como que eles crescem? A partir do alimento que eles absorvem, né, ou produzem ou absorvem, a gente vai crescer. Então, vai ter transformação, né, da matéria orgânica, vai fazer com que a gente cresça, né, por meio da alimentação, né? É o aumento em tamanho, né, do indivíduo. Os organismos vivos, eles têm metabolismo. O que é metabolismo? São as reações químicas que tem dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, quando nós nos alimentamos, o nosso corpo quebra essas moléculas e transforma em energia, transforma em nutrientes, né, para a nossa célula sobreviver. Então, é uma forma de metabolismo. As plantas também têm, as bactérias, todos os seres vivos têm metabolismo, que são as reações químicas. Elas podem ser de anabolismo, quando elas vão formar estrutura, ou pode ser de catabolismo, que elas vão degradar uma estrutura. Quando a gente come e passa pelo processo de digestão, as estruturas são degradadas, né, e são usadas. E os seres vivos também têm homeostasia. O que é homeostasia? Homo vem igual, significa igual. Então, nosso corpo e os seres vivos em geral, eles tendem a manter sempre uma constância dentro daquele organismo. A temperatura é sempre a mesma, o pH dentro do corpo também é geralmente sempre o mesmo. Por exemplo, o nosso estômago ele é ácido. Ele tem que ser ácido para digerir os nutrientes. Se ele estiver mais básico, com pH mais alto, ele não vai conseguir funcionar daquele jeito. Então, o nosso corpo sempre vai manter aquele nível de acidez, a gente chama de homeostase, né? Manter o meio interno em equilíbrio. Os seres vivos têm capacidade de reprodução, que é a capacidade de garantir a continuidade da espécie. Essa reprodução pode ser assexuada, quando não há troca de gametas, ou pode ser sexuada, quando ocorre a troca de gametas. Olha aqui na imagem.
As bactérias, nesse primeiro aqui em azul, elas estão simplesmente se dividindo. Então, elas fazem reprodução assexuada, duplicam o material genético e elas se dividem. Os seres humanos fazem reprodução sexuada, ou seja, ocorre troca de gametas. Nessa imagem tem um espermatozoide, que é o gameta masculino, com o gameta feminino, que é o óvulo. Então, há uma troca de material genético entre esses indivíduos. Então, reprodução sexuada. Quais são alguns tipos de reprodução que existem? Reprodução molecular, quando os genes se replicam. Celular, quando ocorre divisões celulares, né? Para gerar novos indivíduos, novos descendentes. Podem, dentro das populações, eles vão se reproduzindo para formar novos indivíduos e aquela população continuar vivendo. E também, né? Sempre nas espécies, sempre as mesma espécie vão se reproduzindo. Porque seres de mesma espécie formam um indivíduo fértil, então eles vão se reproduzindo, né? Aqui como exemplo, um ciclo de vida do salmão, olha, eu tenho os ovos, ele vai passando por a fase de alevino, quando ele é bem pequenininho, vai crescendo, né, até que ele fique adulto, e aí ele vai se reproduzir e o ciclo da vida vai continuar. Então, os seres vivos têm reprodução. Né? Ela pode ser assexuada e sexuada, né? Que aí tem suas particularidades. A assexuada por fissão, quando ela se divide, por multiplicação. Existem seres que conseguem fragmentação, ou seja, eles vão se esticando, por exemplo, e eles se cortam no meio e se fragmentam. Cada fragmento desse gera um novo indivíduo. E sexuada tem a conjugação, a autogamia, singamia, né? Então, tem várias formas de reprodução. Os seres vivos, eles possuem a hereditariedade. O que é hereditariedade? É a capacidade de passar os seus genes para outra geração, né? Eles transmitem essas características para os seus descendentes. Então, hereditariedade. Os seres vivos possuem hereditariedade. Eles se adaptam ao ambiente, né? Eles evoluem, se adaptam, né? São através das mutações, vão gerando novas características e eles vão se adaptando ao lugar, né? Vão sobrevivendo. Se tiverem uma mutação com uma característica que não é viável, esse indivíduo acaba morrendo, né? E essa característica não passa para outras gerações, né? Os organismos também, os seres vivos, eles têm capacidade de resposta a estímulos. Como assim? Eles reagem a estímulos do ambiente. Por exemplo, se está frio, o organismo vai tentar produzir calor. Se está muito quente, o nosso corpo começa a suar para refrescar. Então, ele vai reagindo com o ambiente. Aqui tem um exemplo da Maria Dormideira, ou Dorme-Dorme, tem vários nomes. Por que ela se fecha quando encosta nela? Já pararam para se perguntar por que ela se fecha? Então, ela se fecha pelo seguinte: quando você encosta nela, ela pensa, olha, pode ser um predador, vai comer minha folha e através da folha ela produz o alimento. Então, ela se fecha para que aquele predador não consiga comer as folhinhas dela. Olha que interessante, uma forma de defesa. Daí depois ela se abre novamente para fazer fotossíntese. Aqui eu tenho lá as plantas carnívoras. As plantas carnívoras fazem fotossíntese? Sim, elas fazem fotossíntese. Mas então por que elas vão comer outros seres? Porque geralmente onde elas vivem o solo é muito pobre em nutrientes. Então ela precisa digerir esses seres vivos para pegar esses nutrientes. Mas se ela for plantada num lugar que é super rico em nutrientes, ela vai viver da fotossíntese, né? Então, eles são estratégias que vão possibilitar com que ela sobreviva, né? Se ter hábitos noturnos ou não, se esconder ou não, né? São capacidades de responder a estímulos do meio ambiente. Vamos lá para a segunda atividade. Olha, todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes, né, através das mutações. Outras são eliminadas da população por meio de um processo. Como se denomina o surgimento de uma nova característica? Qual que é o nome desse processo, né, para elas serem eliminadas da população? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, eu já volto com a resposta.
E aí, gente, olha, essa resposta é facílima. Olha, através das mutações. E esse processo é chamado de seleção natural. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós estudamos a organização dos seres vivos, né, os níveis hierárquicos, desde átomos até a biosfera. E também nós vimos as características dos seres vivos, né, o que faz ele ser considerado um ser vivo, né? Metabolismo, crescimento, homeostase, reprodução. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!